Então, iniciando a gravação aqui da última parte do projeto nosso, então a gente implementou essas últimas 4 funções que pediam no PDF. Então, em functions.h a gente colocou elas 4. Em grafo.h são as funções que a gente usou para manipular os grafos em si. E as structs a gente guardou aqui em structs.h também, dos grafos. Temos as 4 funcionalidades aqui e o grafo.c. Então, como que funcionou? A gente pode notar que nas 4 funcionalidades elas ficaram bem curtas, porque esse construir grafo de arquivo a gente optou por modularizar, porque vemos que o código se repetia muito em todas elas, então a gente preferiu por modularizar ela. Então, eu vou explicar um pouco de como funciona esse construir grafo. Então, ele que vai construir o gráfico com os dados do arquivo. Então, como que funciona? Ele vai abrir o arquivo, vai checar os status e tudo mais, vai pular o header, e aí ele vai contar quantos registros a gente vai achar nesse arquivo. Aí ele vai guardando e tudo mais, conta, aumenta o QTD, e aí pode fechar o arquivo. Se não achou nenhum, ele avisa, e a gente vai fazer uma lista com os nomes únicos das estações, né? Então, a gente pega o nome de cada estação que a gente leu na lista, e aí a gente vai acabar organizando em ordem alfabética. E aí a gente vai retirar os nomes repetidos para ver quais os vértices são únicos, e aí a gente vai criar o grafo baseado no que a gente filtrou de antes, né? Então a gente chama essa função de criar grafo, que o meu próximo colega vai explicar. E aí a gente vai passar pelos registros e vai fazer as ligações das arestas e tudo mais. Então a gente faz toda a lógica de ligação normal, ligação de integração e tudo mais. E aí, por fim, a gente limpa as informações temporárias, libera a memória e basicamente é isso. Então essa função ela acaba sendo a maior parte delas, então a gente optou por modularizar por isso, porque ela vai se repetir nas 4. Bom, então eu vou complementar também um pouco agora do que o Gustavo falou. E vou mostrar as outras funções que a gente tem aqui nesse nosso arquivo grafo.c, além dessa que o Gustavo mostrou, que é a construir grafo de arquivo. Então, elas são as funções que dão suporte para todas as nossas funcionalidades funcionarem. Então, vou passar rápido por elas e depois entrar no algoritmo das funcionalidades 11, 12 e 13. Vamos lá. A primeira função que a gente tem é essa de busca vértice. Então, ela é uma busca binária em odlog-n, que basicamente ela encontra o índice de uma estação no nosso vetor de vértices e ela só funciona, claro, né, porque esse nosso vetor de vértices ele já vem ordenado alfabeticamente. E é por isso que, que a gente vai ver que ela é chamada o tempo inteiro dentro das nossas funcionalidades 11, 12 e 13. A gente tem essa aqui, que é o criar grafo. Ela só aloca o struct do grafo e o vetor de vértices no tamanho certo com o nome de cada estação. A gente tem aqui, cadê? A inserir aresta. Então, ela é que monta, né, as ligações entre as estações. Então, ela insere a aresta, mantendo a ordem alfabética do destino na nossa lista encadeada. E se já existiu uma aresta para aquele destino, ela só adiciona a linha nova nessa aresta sem duplicar. E para fechar, então, a gente tem duas funções de apoio aqui, que é essa imprimir grafo, que só praticamente formata a saída do grafo do jeito que o enunciado pede para a saída dos run codes, e a liberar grafo, que desaloca todos os vértices, a aresta, os nomes das linhas, para a gente não ter data leakage também. Então agora eu vou para as funcionalidades, para os algoritmos das funcionalidades de verdade. Aqui a gente tem a funcionalidade 11. A ideia dela é justamente a gente encontrar o menor caminho e a menor distância entre duas estações. E para isso a gente usa o algoritmo de Dijkstra. A lógica aqui ela é usar um vetor de distâncias, então um vetor de quem é o anterior no caminho e um vetor de visitados. Então a cada interação aqui, a gente pega o vértice não visitado com a menor distância e meio que relaxa as arestas dele, atualizando a distância dos vizinhos se a gente conseguir achar um caminho mais curto. Então, o detalhe que a gente teve que tratar aqui foi justamente o desempate. Então, quando dois caminhos eles chegam com a mesma distância, o critério é a gente sempre preferir a origem de menor nome. Isso daí acontece porque o vetor de vértices que a gente usa ele já está ordenado em ordem alfabética.
Aí aqui no final, ele reconstrói o caminho de trás para frente utilizando o nosso vetor de anteriores e imprime a quantidade de estações e a distância total também. Hum. Bom, aqui a gente tem a funcionalidade 12, que é a AGM ou Build AGM. Então a ideia é a gente construir uma árvore geradora mínima a partir de uma estação de origem para a gente conseguir achar o jeito mais barato de conectar todas as estações. Então, isso é feito aqui nessa função, que é a Build AGM, utilizando o algoritmo de Prim. Primeiro, então, a nossa função ela coleta todas as arestas do gráfico numa lista. Hum. E depois, a cada passo, cada interação, ela procura a aresta mais barata que liga um vértice já visitado a um vértice que está de fora da nossa árvore. Então, aqui, que é esse vértice, essa aresta de fronteira. E ela vai crescendo até conseguir incluir todo mundo. Assim como na nossa funcionalidade 11, tem um critério de desempate, que seria o menor peso e depois o menor índice do vértice interno. E depois o menor índice do vértice externo. E no final a gente tem uma função recursiva aqui que é a print AGM, que é para imprimir a árvore percorrendo os pais de cada vértice. Agora, na funcionalidade 13, que é de buscar ciclos, ela conta quantos ciclos existem partindo de uma estação de origem. Então, isso é feito nessa função aqui, buscar ciclos. A lógica é uma busca em profundidade recursiva, então ela vai visitando os vizinhos e toda vez que acha um caminho que volta para a estação de origem, ela soma um ciclo. Então, depois desse backtracking, a gente desmarca o vértice como visitado para poder explorar os outros caminhos por cima. Agora eu vou só dar uma passadinha aqui nessas outras nossas funções, para esses arquivos aqui. Eles seguem praticamente o mesmo padrão. Então a gente lê a entrada, chama o construir grafo de arquivo para montar o grafo e chama o algoritmo correspondente. Então todas elas seguem esse mesmo padrão. Então foi isso a apresentação. Muito obrigado. Tchau, tchau.